aprendiendo a soltar lo que no te hace bien. Dejar ir muchas veces duele, no es fácil, pero es necesario para seguir avanzando en nuestra vida. Y juntamente con ellas, vamos a hablar de esto en el día de hoy. ¿Cómo están? Bien. Y hablando de dejar ir, la primera cosa así que viene, un ejemplo que viene en mi cabeza es nuestro cuerpo. Todas las veces que algo no está bien en nuestro cuerpo, él va a expulsar eso, sea de la manera que sea, no es ni con nuestra autorización, ¿no? Él simplemente va a expulsar porque es algo que no está haciendo bien. Pero para nosotros, muchas de las veces, cuando es algo que necesita una decisión, no es algo físico, necesita decidir dejar ir, muchas de las veces no hacemos eso. E às vezes a pessoa ella carga um ressentimento, uma culpa que está ocupando um espaço que deveria dar para ella quizás paz, tranquilidade. Então, ele está sobrecargando o coração, el alma ou o corpo de ella com coisas que lhe danham tanto, que lhe lastimam e ella pode substituir, não, por coisas que lhe hacen bem. Assim é, não. E hablando de carga, não de peso, eu estava aqui pensando, não, nós outras mulheres temos muito a costumbre, às vezes, de carregar muitas coisas em nosso bolso, em nossa mochila. Estamos com a mochila, estamos com o bolso e aí metemos todo adentro, coisas que para nós outros não vai ser falta, mas às vezes nem é necessário. E é um exemplo assim simples, mas às vezes essa pessoa, ela está carregando coisas realmente que para ela levar a ser falta. Não, ella não vive sim, pero de verdade não há necessidade. Então, por exemplo, não? Este exemplo simples, estamos com uma mochila. E aí pusimos todo adentro. E às vezes, quando começamos a caminhar, no momento que ponemos a mochila, ou lá, o bolso, ou a maleta, que sei eu, falamos assim, nele momento, em nossa cabeça, tá pesado. Não, tá pesado. O corpo já sente. Pero não habla assim, não, pero aqui adentro hay coisas que vou necessitar. E uno sigue. Só que quando esta maleta ou este bolso está pesado, o que vai passar? Uno vai caminhar mais despacio, uno não vai conseguir caminhar rápido, e aí vai começar a vir as moléstias, o dolor, não, o dolor, o peso. Então, então é tão solo, ella, abrir e deixar ir. Derrar, não? Só que para ella, muitas das vezes falamos assim, não é fácil, pero às vezes não, porque ella vai sentir que ela, não, pero aqui dentro há coisas que Parece que está perdendo, não? Exatamente. São coisas que eu necessito, coisas que me vão fazer falta, coisas que eu necessito, vou necessitar. Não, pero quando ella de veras toma essa decisão, não, de derrar, o alívio, verdade, é imediato. Ela, ai, que bueno. E a princípio, sim, a lo mejor le vai ser falta, pero depois ella vai conseguir, Deus vai prover. Ou seja, a coisa é, se ella queda pegado al viejo, a las coisas antiguas, ella não vai ter a condição ou o privilégio de ter o novo que Deus quer dar para ella, verdade? Esto es total. Y hablando de eso, de juntar cosas, a veces hasta vemos personas así, ¿no? Que ellas salen juntando cosas. Acumuladores. Acumuladores. Yo no Es verdad. pero acumuladores, você vai juntando. São exemplos práticos de algo que passa em coisas físicas, pero que já vamos a decir também de que passa lo mismo em la parte emocional, em la parte espiritual, e los daños en estas partes es aún más relevante, ¿no? Estas personas que acumulam, né? Elas compram. A vezes, quando vai ver, ela tem montão de coisas desnecessárias. Pero se você pergunta para ela assim, isso aqui não está nem... Parece que aquela pessoa não comprou, nem lo abriu, nem nada. Hemos visto casos assim. E aí, decimos para a pessoa, isso aqui, você nem abriu. Não. Ou seja, esse apego. El apego a coisas físicas, el apego... sentimento. Porque vai saber bajo que circunstância emocional a pessoa estava quando começou a desenvolver este tipo de apego. Então, deixar ir significa deixar ir a este sentimento. E a pessoa não quer. Sim, e às vezes a pessoa ella está tão pesada, com tantas coisas dentro de ella, que isso está prejudicando de uma maneira tão grande na vida de ella, que às vezes ella pensa, pero mi vida, eu não logro sair adelante, não? Em muitas
áreas de mi vida, como usted está hablando, pero es por eso, ¿no? Porque ella no deja cosas que a veces ya pasó há tanto tiempo y ella sigue cargando, refleja en decisiones que ella Sí. toma hoy en la vida de ella. Entonces, vamos a estar hablando más, pero es muy importante uno dejar, ¿no? Este peso, cosas que solo le está perjudicando, ¿no? E para dejar, estamos hablando de dejar, ¿no? Y empezamos diciendo, aprendiendo. Entonces yo Estamos creo... aprendiendo. Estamos. Eso no es algo que ya aprendí. Es una práctica. Uhum. Pero primero, para aprender a dejar, yo tengo que identificar. Uhum. No es Maína que va a identificar lo que yo tengo que dejar. Uhum. Yo tengo que identificar. Necesito dejar eso ir. Porque esto reconozco que no me está haciendo bien. Entonces, la primera parte de dejar algo es identificar qué es que no te está haciendo bien. Y hay cosas que son tan claras, pero la persona, ella entesora lo que ella tenía que dejar ir. Valora muito, não? Ella valora mucho. Y cuando Maína al principio habló de la culpa, esto es un caso. Uhum. Porque a veces una circunstancia que ya pasó hace mucho tiempo, pero ella trae esto como si hubiera pasado ayer. Uhum. Cuando ella se acuerda, ella siente todavía el dolor. Ella siente todavía la pena, la vergüenza de lo que pasó, porque ella no se permite dejar ir. Y mientras ella se está estorbando a sí misma con este obstáculo, ella no avanza. Cuando hablamos para las amigas que tenemos que dejar ir, significa que si dejamos ir, vamos a tener espacio para agregar. Uhum. Pero una persona muy, muy pesada, ella no va a tener nunca este avance. Y muchas de las veces esto que pasa, la persona, ella dice, no consigo avanzar y no sabe por qué. Sim, e não quer dizer que esta pessoa não vivenciou este dolor ou esta Uhum. situação. Sí passou, é como se fosse uma cicatriz. Tuvo algo que lastimou, Sim. tuvo algo que dañou, está aí, pero eu não posso deixar que isso siga vivo ou siga aí aberto adentro de Y mim. doliendo, como si Doliendo. fuera hoy. Exatamente, porque senão eu acabo vivendo todos os dias algo que foi allá e não consigo superar. Aquela cicatriz não se converte em um testemunho, É. não se converte em algo que eu superei, se converte em um dolor, está sempre sendo um dolor e um peso. E isso ela vai carregando por el tempo e isso deixa ela estancada, não? Estancada. Quase não sabe. Estancada e não deixa ela avançar, não? E muitas das vezes ella queda aferrada, não? Presa a algo que Deus já pediu para ela, já mostrou para ela que não era da vontade dele, que lhe hace dano, pero ela não consegue. E estamos aqui, vamos falar de vários exemplos, não? Pero às vezes ela está uma preocupação. Ella tem que deixar uma preocupação. Ella é uma mamã, não, que se preocupa muito com seus filhos, não? Nós outros, no largo do tempo, já hemos atendido tantas madres, verdade? Que às vezes os filhos crescem, saem da presença de Deus, ou vão a malos passos, e às vezes ela queda muito preocupada, ou seja, ella já orou, ella já entregou nas mãos de Deus, mas ella queda com aquela preocupação. E quantas mamãs, às vezes, não conseguem nem dormir na madrugada, porque o filho sai, não? Às vezes o filho vai, mamãe, vou ela festa, não, ou vou, não sei, baladas, como, não, a baladas e tudo, e a mamãe já vai dormir e não consegue dormir. Ela mira já o relógio e vê, ela 1 da manhã, 2 da manhã, ela se para, aí ora, ai meu Deus, entrega a vida dele hijo nas mãos de Deus, pero ela entrega, pero não confia, ou seja, queda aquela preocupação. Então, se ela desperta na madrugada, ela se assome na ventana, na porta, ai Deus meu, 3 da manhã, esse chamaco não chegou, não, e que daí preocupada, ou seja, às vezes não consegue nem dormir. Por quê? Porque já está preocupada, e mientras está aí, sem dormir, passando noites em claro, porque o hijo não apareceu, porque o hijo chegou na manhã e todavia não chegou, o hijo está já aproveitando a noite e ela aí preocupada. Pero se ela isso na oração, por que ela não confiou, verdade? Porque quando ela, mientras ela queda apegada, ou sim, presa a esta preocupação, é como se ela estivesse dudando de
que de oração, que de isso, entregou a vida del hijo de ella, la hija, em las manos de Deus. Ou seja, então ella não crê que Deus lo está guardando, lo está protegendo através da oração de ella. Então, muitas das vezes, falamos de várias coisas, pero deixar também uma preocupação, esse sentimento, não? Essa coisa de não confiar verdadeiramente em Deus, verdade? E também passa muito que a vezes passou algo em la vida de ella que não foi de la maneira que ella esperava, não? Como você estava falando. Passou há muito tempo. E ella todavia hoje queda imaginando, pero poderia ser foi diferente, poderia ter sido diferente, não? Como poderia haver Isso, sido. exatamente. E ella se olvida que Deus pode fazer tudo novo, não? Aunque em seu passado não, pero hoje Deus pode fazer tudo diferente, não? Pero a vezes ella queda já atrás, imaginando, pero meu hijo, ele poderia estar de uma maneira diferente, não está, meu matrimônio, não sei. E isso impide ella de mirar hacia adelante e que Deus haga em la vida de ella todo diferente também. Sí, a preocupação de verdade é um peso. Porque que a preocupação vai agregar, não? Se a preocupação for uma resposta, então eu creio que as mamás seriam as primeiras contestadas. Pero não, a preocupação é um peso desnecessário. Ele não tem nem razão de ser para nós que temos a Deus. A preocupação é como Dani falou, é dudar de la oração que hice, de lo que coloquei nas mãos de Deus, porque quando a pessoa que ora, ela crê que está sendo escuchada. Esta é uma das principais razões da oração. Saber que eu me vou a chegar a Deus, estou sendo escuchada. Pero aí luego viene a preocupação e Sim, e precisamos sempre nos reconhecer, como dijiste, precisamos identificar por que minha alma está afligida, por que minha alma está aí angustiada, por que eu estou com essas preocupações e ter os recursos de dizer assim, ok, nos momentos que está muito preocupada, tus pensamentos estão muito enfocados em alguma situação, precisamos falar para nós outros, por que está abatida minha alma, por que se perturba, espera em Deus, não preciso esperar em Deus, Ele me vai trazer, agarrar a palavra e trazer este refúgio para liberar-se desta angústia, porque senão nossa alma queda aí confundida, não? E sem resultado nenhum. E eu estava pensando de la negação. Isto é muito comum em pessoas, em quando carregamos peso. Porque a vezes as pessoas que nos querem muito, elas são as primeiras a dizer, pero mira, amiga, mamá, hermana, tu não estás avançando, tu não estás caminhando, deja isso para trás. A pessoa, não, pero eu já derrei, não, pero eu já venci. Muitas vezes vemos isso, as pessoas com a negação, eu já venci, eu já derrei, eu já perdonei, pero não avança. E todo isso, perdonar, deixar, te hace avançar. Porque como Dani falou, a mochila pesada hace que, não vou dizer nem caminhar, pero imagine-se uma montanha. Uma mochila que tinha peso ao princípio da montanha, al final já parece que tem aí uma maleta pesadíssima em sua espalda. Pero deixar ir vai fazer que você avance. É óbvio. Então, se você não está avançando, se você não está logrando, se você se está sentindo pesada, é porque algo não... A negação não está deixando que a pessoa quite este peso, não? Não, e às vezes ela está tão pegada a essa mochila que, a princípio, ela saca só algumas cositas, não? Ela já vai sacando só algumas coisas. Não, isso aqui deveras me está pesando. Pero ela se olvidou que derrou outras coisas. Então, às vezes, ela já derrou um mau pensamento, ela derrou algo, pero ela não está reconhecendo que ela necessita derrar uma mala amistad, não? Uma relação ou um noviazgo que não acerca ela a Deus e ela queda pegada a isso e não consegue soltar isso. Verdade? Então, deveras, temos que identificar, não? Identificar deveras o que mirar para nós outros e ver, o que me está impedindo que eu pueda avançar, estar mais cerca de Deus, não? Eu necessito deveras identificar isso e deixá-lo, não? E tem um preço, não adianta. Tudo tem um preço. E eu preciso
sacrificar y pagar este precio. Entonces, como dijiste, si es una amistad que me hace mal mi fe, me pone para abajo, me quiere llevar para un camino, yo preciso pagar el precio de me alejar de ella. Si es un pensamiento que siempre me pone para abajo, yo preciso pagar el precio de rechazarlo. Todo tiene un sacrificio, un empeño. Si yo no me propongo a pagar el precio, yo continúo pagando, cargando este peso que no necesito, ¿no? Sí, a veces la persona también es una persona que tiene una autocrítica muy grande, ¿no? Ella todo el tiempo, tener una crítica hacia sí mismo, te hace hasta desarrollar, pero en exceso, todo es excesivo, pesa. Todo es excesivo, va a pesar. Y muchas de las veces esto, la persona, ella tiene esta autocrítica. Ella agarra todos os pesos assim que estão aqui, ó. Ella coloca. Ella misma coloca em sua espalda. Ella mesmo dificulta sua caminhada. E isso não, esta autocrítica em excesso, todo que é excesso, isso em algum momento vai prejudicar a ella. Porque ella também sempre vai se enfocar em aquilo que não salió bem, não? Aquela pessoa que sempre quer ser assim, todo muito perfeito, não? Ela sempre vai querer que todo salga assim, da maneira que ella planeou e todo. E isso também é um peso muito grande, não? Controlar todo. Porque às vezes há coisas que vão sair bem, pero há coisas que não. E se ella tem ela quer deixar todo assim, muito organizado, isso é um peso na vida de ella, muito grande, não? E isso só vai prejudicar. E nos dias de hoje isto é muito comum. Sim. Pessoas querem ter todo o peso que este mundo está colocando sobre nós outros, as redes sociais a colocar, pessoas extremadamente organizadas, hasta de não poder equivocar-se, né? Eu não me puedo equivocar. Que os demais estão pensando, não? Ou deixar transparecer que algo não está bem em minha família, que eu estou com um problema, pero é algo natural. Pero a vezes ela quer carregar este peso, não? De a vezes ter uma família perfeita, não? Ou ter toda sua vida bajo su control, pero a vezes não. E ella tem que entender que é necessário deixar este peso de ter todo muito bem em sua vida para que ella pueda viver de uma maneira mais tranquila, não? Não, e às vezes também um peso pode ser como eu posso dizer, um caráter, um comportamento de ella, não? Sua maneira de ser. Uma personalidade. Sua personalidade, exatamente. Porque às vezes ella tem um caráter, já hemos, assim, conhecido várias pessoas que têm um caráter muito forte, não? Às vezes uma pessoa muito dura em el hablar, às vezes aquela pessoa ella habla assim, não, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu digo a verdade, eu sou muito sincera. Não, minha avó ela era assim, minha mamãe era assim, e eu sou assim também. E ela tem essa coisa de que, às vezes, hablas muito duro. Não, eu hablo a verdade, eu sou uma pessoa muito sincera. Só que, às vezes, ela não percebe que sua sinceridade, não, sua verdade, acaba lastimando a outra pessoa que está escutando. Então, às vezes, em sua cabeça é uma sinceridade, ou é muito verdadeira. Não, eu hablo o que vem em minha cabeça, porque eu tenho que ser verdadeira, pero ela não consegue perceber o quão sua palavra está danhando aquela outra pessoa que está escutando. Então, muitas das vezes não é sinceridade, muitas das vezes é hasta uma indiscrição, não? Uma indiscrição, às vezes está mal educada, muitas das vezes, não. Ai, perdão. Hablé. Bueno, então, assim, uno tem que mirar para tudo isso, não? Pero minha avó, ela era assim, minha mãe é assim, ok. Pero uno, quando se converte a Deus, se converte a Deus e se torna um hijo de Deus, uno passa a ter o caráter de Deus. Então, como o Senhor Jesus actuaria ou haria nessa situação? Então, por que eu vou ser tão dura se o Senhor Jesus não é duro comigo, não? Ele é tão misericordioso, porque eu não posso ser misericordioso com as pessoas também, verdade? Então, todo é um peso. Não, todo é um peso. E quando a pessoa está assim, se despojou de todo isso, ela transmite. Eu me acordo que eu estava falando com uma abuelita e ela me estava dizendo assim, mira, eu venho a los serviços por la mañanita, eu agarro 3 bus,
salgo, creio que 5 da manhã, e não sei quanto. E ella falando comigo, ella falava assim como com uma sonrisa, com uma alegria, sem escusas, sem dificuldade. E eu perguntava para ella, pero a senhora tem sua pernita aí que tem dificuldade, e como você faz? Não, minha hija, eles me ajudam, eu venho porque preciso estar aí buscando a meu Senhor. Nada era difícil para ella. E isso é precioso escutar isso, porque ella não traz este peso. Ella não põe as excusas, ella não traz esta carga. Então, quando a pessoa habla, nos bendice. Eu quedei assim impactada. Ai, Senhor, você é um exemplo. Déjame chamar as jovens para escutar o que tu me estás dizendo, porque transmite algo assim precioso, não? Quando escutamos. Que linda, não? Sí. Você vê, a Maína falou isso e eu pensei algo. A vezes a pessoa está como... eu falei entesourando, guardando pesos que são totalmente desejáveis, assim, que temos que desechar, e colocando peso em coisas que não há peso. Como as coisas de Deus. Ai, pero es que se eu vou agora, depois eu tenho tanta coisa na casa que fazer, e aí eu vou a cozinhar depois da reunião, do serviço, tenho que cozinhar e deixar todo, então melhor não vou. Tenho tareas. E tem meus filhos, tem os filhos, e tem o esposo, e ela coloca este peso onde não há. Não há. Aí não há peso nenhum, ao contrário. Esta é uma inversão. É um sacrifício, quizás seja um sacrifício, mas é uma inversão que não é pesada, porque esta inversão me fortalece para seguir com o avanço de minha vida. E muita gente hoje está sobrecargada exatamente porque ha colocado pesos na vida espiritual donde não há. Que exemplo! É sencillo, pero a pessoa tem prazer. Não podemos cambiar este prazer, que é algo extraordinário. É um privilégio que temos. Muita gente não tem isso. E poner como se fuera um peso. Não, de nenhuma maneira, não. E aí você está falando e eu estou me recordando que há pessoas que hasta deixam de vir à igreja, deixam a obra de Deus por falar que é algo pesado, não? Assim, está muito pesado para mim, é muita coisa, então melhor vou a sair, não? Pero por isso, não? Porque ele está priorizando também as coisas equivocadas, não? Porque quando que as coisas de Deus é um peso para nós outras, pero quando não estamos bem, não? Quando não, algo está mal dentro de nós outras, como você disse, algo empieza, as coisas começam a cambiar de lugar, e aí as coisas de Deus já se tornam cansadas, pesadas, não? E aí quando nos damos conta, a pessoa hasta deixa de buscar de Deus por pensar assim, não? Ella dejó lo que pensaba ser un peso y era exactamente la única cosa que no era un peso. Yo me acordé, y hablando así un poco, es un tema hasta fuerte, pero yo me acuerdo de una persona que yo atendí, era una joven señora, ella me estaba comentando de las luchas que ella pasó en su vida espiritual, cosas que ella tuvo que dejar ir, ¿no? En su familia, así que afectó muchísimo su vida. Y ella me había dicho, es que, pero todavía no veo mi vida desarrollando como era para desarrollar mi vida espiritual. Entonces yo le comenté, pero pasó algo, fue cuando ella me comentó que había pasado. Entonces yo hablé, pero usted logró perdonar, dejar ir. Y ella me dijo, no, sí, yo perdoné, yo hablé con Dios y dejé en las manos de Él. Y yo sé que Él me perdonó. Y yo hablé, amén, amén, gracias a Dios es eso. Pero esta persona que te hizo este daño, ella sigue viva, yo sé que eso fue hace mucho tiempo, pero ella sigue viva, sigue cerca. Él me dijo, no, sí, esta persona sigue viva. Y yo hablé para ella, si usted ya consideró, le doy un consejo, usted ya consideró ir donde ella, hablar con ella y decir todo esto que usted cargó tanto tiempo. Y él me dijo así, es eso. Aí não. Aí, Y fue tan sincero, pero fue sincero de la parte de ella, me dijo así, eso yo no consigo. Isso, não puedo.
Eso yo no puedo. Entonces yo hablé, no, si usted puede, usted puede. Si usted puede, con Jesús, usted puede. Con Él, usted puede. Mas sabe por qué usted piensa así? No puedo. Porque cuando usted mira para lo que usted va a tener que hacer, usted piensa, es muy difícil. Pero si usted mirara todo lo que usted avançará Os benefícios, né? quando usted dejar esto ir, de verdad, usted va a decir, esto no es nada. Y ella empezó a llorar. Y habló, es cierto, es desde el punto de vista. Y yo hablé, sí, sí. Entonces, pasado un tiempo, y no fue poco, ella tuvo ahí su dificultad de procesar, pero ella tomó esta decisión. Y fue así algo que fue para ella una liberación. Y ella dijo, es cierto, mi vida, yo hasta mi hablar con Dios es otro. Uhum. Y yo hablé, sí, porque no tiene esta cosita. Porque queriendo o no, las personas saben que hay algo ahí, algo ahí. Cuando uno empieza a hablar con Dios, adentro la persona sabe, hay algo ahí que tengo que dejar ir y no estoy dejando. Sim. Entonces, ser sincera con uno mismo es la razón de seguir adelante. E isso refleja em nosso relacionamento com Deus. Para mim, ter todo de Deus, eu preciso vaziar-me todo de mim. Eu preciso deixar todo para trás, para que Exactamente. se eu estou llena de mim, não vai ter espaço para as coisas dele. Então, eu quero que ele viva, que ele apareça, que ele cresça. Mas como ele vai crescer se eu quero controlar tudo ou quero as coisas à minha maneira ou deixar todo aí que me está lastimando? Então, para ele entrar, eu preciso deixar a um lado, eu preciso vaziar-me, não? Mas isso mostra dependência, não? Deixar ir, às vezes, a princípio duele, só que já está mostrando a dependência de ella em Deus. Eu estou derrando isso para que Deus atue em minha vida da maneira que Ele quer. Já não vai ser minha vontade, mas vai ser a vontade de meu Deus. E aí versículo está aqui, eu estava vendo em Filipenses que disse, olvidando lo que queda atrás e estendendo-me a lo que está adelante. Ou seja, ele passado não pode ser mais forte que ele propósito que Deus tem em nossa vida. E quando só derramos esse sentimento, esse dolor de uma perda, ou seja, tudo isso que já falamos aqui, ou seja, Deus ele pode cumprir o propósito dele em nossa vida. E ella hablando é como quando vamos ao mercado e estamos llenas de bolsas, não? Ou com sobrecargadas. Aí pensamos assim, ai, não veio a hora de chegar em casa. E é assim, não? Quando derramos todo o que está prejudicando, todo o que está pesado dentro de nós outras, é esta sensação, não? De quitar, de deixar todo o que está pesado, nos está dañando. Pero quando derramos a los pies de Jesus, não? E derramos, seja perdonar, seja coisas que estão há muito tempo dentro de nós outras, é esta sensação, não? De quitar este peso de nossa vida, não? E hablando de todo isso que estamos mencionando, é uma questão de decisão. É uma questão de decidir. Eu tenho que decidir. Porque um exemplo assim, eu me acordei de Davi. Davi, ele falou assim, não, eu vou em contra deste gigante, porque meu Deus não há gigantes para meu Deus. Imediatamente hablaram, não, se tu vas a enfrentar este gigante, ponte isso, e ponte isso, e ponte isso, e o casco, e o escudo, e ponte. E Davi quedou pesado. Não saía de lugar, não pudo mover-se. Não conseguia nem pensar. Estava naquela cabeça. Ele disse, não. E neste momento ele tomou uma decisão. E neste momento ele disse, não. Pode quitar isto. Porque não é assim. Não é pesado que eu vou a vencer. E ele tomou uma decisão. E ele não tomou, ele tomou, porque toda a armadura, todo o que colocaram não foi uma decisão dele. Pero quem ia em contra do problema era ele. Então, ele tomou a decisão. E muitas das vezes isso que você necessita ser. É você que tem que tomar esta decisão. É você que tem que deshacer-se de este peso
e ir para lograr a vitória, lograr avançar, lograr uma vida com Deus te espera. E é muito mais a ganhar que todo este peso que uno está cargando. Então, eu queria deixar aqui um versículo para que sigamos meditando, porque pode que o podcast termine, pero é um assunto vivo adentro de nosotras, es una práctica diaria, entonces yo voy a dejar este versículo para la meditación, para seguir meditando. Y dice así, en Eclesiastés 3, 1 y 6. Todo tiene su tiempo. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de dejar ir. Entonces, hoy llegó el tiempo de dejar ir. Deje ir. Y usted va a ver cómo Dios va a honrar esta actitud. Duele, no es fácil, pero es necesario. Y así terminamos el podcast del día de hoy. Pero si le gustó, comparta en su red social, comparta com suas amigas, comparta com seus familiares, Dani. Assim é, bueno. Deixa seus comentários, nos gusta muito ver seus comentários, suas dúvidas, ou algum tema que querem que nós outros podamos abordar aqui em nosso podcast. E deixe nossas plataformas, nos pode acompanhar por Instagram, Conédias, ou por Spotify, YouTube, Podcast Conédias. Sí, incluso tenemos una invitación especial, porque en este sábado, día 11, vamos a tener una reunión solo para mujeres. Usted es nuestra invitada especial, será a las 6 de la tarde, aquí en nuestra dirección, que es 625 Sur de la Bonnie Brae Street. Y quedamos por aquí, pero vamos a estar allá esperando a cada una de ustedes. Mañana a las 6 de la tarde tenemos un encuentro. Bye.